Olá, turma, tudo bem? Conforme prometido para vocês, em virtude do feriado de Corpus Christi, eu vou fazer a correção da nossa atividade por vídeo para repor exatamente esses dias em que a gente não teve aula presencial, até para a gente aproveitar as nossas últimas aulas do semestre para liquidar a matéria e também para fazer uma revisão, né, na próxima semana. Tá joia? Esse vídeo vai ser postado para vocês, então logo acabe o prazo, ou seja, o prazo vence dia 25 de junho, no dia 26 de junho, na próxima quinta-feira, eu faço a inserção na plataforma. Então vamos lá fazer a correção, até para a gente ganhar tempo, e aí eu vou te dando as dúvidas, vou aproveitando também as questões para falar sobre outros assuntos. Tá joia? Pessoal, então vamos lá. Questão 1. Sobre o tema atos processuais, responda as questões abaixo. Em um determinado processo judicial, a juíza da Quarta Vara Civil da Comarca Alfa julgou de forma antecipada parcial de mérito, nos termos do artigo 356 do CPC, quanto ao pedido de condenação da parte ré Banco Itaú, na obrigação de fazer de retirar o nome do autor José do cadastro de restrição ao crédito. Em seguida, determinou a intimação das partes para apresentarem especificação de provas quanto aos demais pedidos. E aí eu pergunto, sobre este caso, essa decisão foi uma sentença ou decisão interlocutória? Pessoal, bem simples, né? O professor até cooperou que eu já coloquei aqui o artigo 356, ou seja, o artigo que trata justamente sobre o quê? O julgamento parcial. A palavra-chave é essa, julgamento parcial do mérito. E aí, conforme nós vimos na sala de aula, isso aqui se trata de uma decisão interlocutória. Interlocutória, tá joia? Por quê? Porque ela não é terminativa. Não é terminativa. Ou seja, ela julgou parte do mérito, parte dos pedidos, tá? Ali realizados pela parte autora. Mas veja bem, ele mesmo, aqui, ela mesma, né, a juíza, ela já o que em seguida determinou a intimação das partes para apresentação, para apresentar especificação de provas. Então é uma decisão interlocutória, tá joia? Por quê? Não extinguiu o processo, não extinguiu o processo. Então, nesse caso, é uma decisão interlocutória. E aí, pessoal, vocês poderiam colocar como fundamentação o artigo 203, parágrafo 2º, porque decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. Isso porque o artigo 203, parágrafo 1º, traz para a gente o conceito de sentença, né? Ou seja, sentença nada mais é do que aquela decisão que põe fim à fase cognitiva do processo comum, bem como extingue a execução, tá bom? E aí na B eu pergunto, quais são os requisitos para o julgamento antecipado parcial de mérito? Facílimo, né? Já estava lá, eu mesmo já dei a colher de chá falando sobre o artigo 356. Perceba, pessoal, só é possível o julgamento antecipado parcial de mérito quando eu tenho cumulativamente duas situações, que é o quê? Quando os pedidos formulados ou parcela desses pedidos se mostram incontroversos. Lembra lá aquilo que a gente estudou na parte de provas, né? Ou seja, na parte instrutória, que o objeto da prova recai sobre os fatos incontroversos. Se é controverso, sobre os fatos controversos, né? Sobre os fatos controversos. Porque se é incontroverso, não precisa mais, evidentemente, da fase ali instrutória. Ou seja, o juiz já pode julgar, porque as partes já apresentaram as provas, ou, por exemplo, já houve uma confissão, ou, por exemplo, já não há nenhum tipo de controvérsia quanto àquela questão. Então, mostrou-se incontroverso, é um requisito e estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Aí é evidentemente que a sua resposta também tem que trazer o que está previsto no 355, que é o quê? Não há necessidade de outras provas, né? Ou é incontroverso, né? Ou seja,
as partes não negam a existência daquele fato, não negam a existência daquela relação jurídica, ou, por exemplo, não formularam pedido de prova, tá? Ou se o réu for revel, né? Se o réu for revel e ocorrer os efeitos da revelia, que é importante a gente saber que nem sempre a revelia acarreta os seus efeitos. E não houver nenhum tipo de requerimento de prova nos termos do artigo 349, tá? Então, na sua fundamentação, tinha que, evidentemente, contemplar o artigo 356, 355, 344 e 349, que são aqueles mencionados, então, aqui para poder dar uma resposta mais acertada, tá? Então, eu preciso de ter, então, ali pedidos incontroversos, ou seja, os pedidos formulados são controversos, e não há mais provas a produzir, ou o réu for revel, tá? Com os efeitos da revelia, e mesmo assim não houve requerimento de prova, ou seja, porque mesmo o réu sendo revel, se há tempo ele comparecer aos autos, ele pode apresentar as provas, né? Ou seja, é lícito que ele apresente nos termos do 349, mas ele não apresentou, ou seja, ele não compareceu aos autos e não apresentou, tá bom? E aí eu pergunto aqui na C, qual é o recurso cabível contra essa decisão? Pessoal, vamos lá no parágrafo 5º. Olha o parágrafo 5º. Essa decisão, e é uma prova de que é uma decisão interlocutória, ela é impugnável por agravo de instrumento, artigo 356, parágrafo 5º, ou artigo 1015, inciso 2 do CPC. Olha lá. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 2, mérito do processo. Mérito do processo. É exatamente, né, essa hipótese do artigo 356, parágrafo 5º. Ok? Mel na chupeta, essa foi facílima, estava tudo estampado no CPC. Ok? Então vamos seguindo. Sobre o tema comunicação dos atos processuais. E aí, gente, já saliento, né? Eu tinha deixado lá claro para vocês que essa era uma atividade que era para ser feita em dupla, porque ela era grande, né? Então daria para você aí repartir essa tarefa com outros colegas, com outro colega, né, com a dupla, porque é grande mesmo. Ou seja, e aí vocês poderiam até discutir. Quem fez individual teve mais trabalho. E aí eu pergunto, olha, quais são as 4 espécies de cartas que são os meios de comunicação entre os juízes? Explique cada uma delas. E aí a gente tem 4 tipos de cartas. Nós temos a carta rogatória, a carta precatória, a carta de ordem e a carta arbitral, né? Ou seja, todas essas 4 cartas estão expressamente previstas, não é, pessoal, no CPC. Então vamos lá. Primeiro, o que é a carta rogatória? Artigo 36. Artigo 36 do CPC, né? Traz para a gente, olha só, o procedimento da carta, né, perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes a garantia do devido processo legal. A carta rogatória, como bem sabemos, né, ela é exatamente aquela situação em que nós precisamos de um auxílio, que é o auxílio de um tribunal estrangeiro, de uma jurisdição estrangeira, tá? Então, essa decisão estrangeira, né, vai ser então ali requisitada por meio de carta rogatória. E aí nós temos a carta precatória, né, a carta precatória. A carta precatória também é uma modalidade de carta, tá? E aí, nesse sentido, a carta precatória está prevista lá no artigo 260, né? Ou seja, são requisitos da carta de ordem, precatória e rogatória. Ou seja, a carta precatória é quando eu tenho, né, a necessidade de um auxílio de uma jurisdição de outra competência. Ou seja, o juiz de Lavras, ele é competente em Lavras, mas se ele precisa, por exemplo, que o juiz de Belo Horizonte, né, determine, por exemplo, né, a citação da parte ré, por exemplo, por meio de oficial de justiça, ele precisa contar, então, portanto, com esse auxílio desse outro magistrado. Tá joia? E aí, o artigo 260 estabelece, né, são requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória. Perceba que a legislação
ela não conceitua exatamente quais são as cartas, mas ela traz para a gente ali já alguma fundamentação, tá joia? Ou seja, hoje, inclusive, essas cartas podem ser por meio eletrônico, elas não necessariamente precisam ser enviadas ali de papel, né? Digamos assim, né? Como os sumérios e os babilônicos faziam, né? Na antiguidade. E aí nós temos a carta de ordem, tá, pessoal? A carta de ordem. O que, que é a carta de ordem, né? No CPC? É exatamente uma situação na qual, né, conforme a gente viu nos slides, quando o juiz ordena, ou seja, quando há então ali uma previsão, né, ou seja, uma necessidade de se ter ali nas ações judiciais que sejam, né, ali, de certa forma, uma diligência a ser prestada e aí serve para autorização, né? Para que essa diligência seja ali realizada, ou seja, para um ato jurídico específico, ou seja, que vai ser ali determinado em juízo. E aí eu até coloquei nos nossos slides, quando a gente estava tratando sobre esse tema, exatamente o seguinte, ó, vou até colocar aqui para que a gente possa acompanhar e até ver o conceito certinho das cartas. Quer ver? Aqui, ó. Eu acho que fica melhor para nossa revisão. Olha só. Aqui, deixa eu colocar na tela para você, só um minutinho. Isso eu acho. São tantos slides, né, gente? A gente viu tanta coisa ao longo desse semestre. E aí, realmente, é muita coisa. Só um minutinho. Olha só. Contagem de prazo. Eu acho que já está em outro. Eu acho que já está no próximo. Estou olhando aqui ainda. Em citação, formas de estimação, deve estar no próximo slide, não está no módulo 2. Deixa eu ver aqui. Não estou. Mas enfim, né? Por mais que eu não esteja encontrando aqui, é bem simples, ou seja, é exatamente aquela situação na qual o juiz ele vai determinar, então, portanto, né, que uma autoridade, né, inferior, ou seja, o que é importante da carta de ordem, para que fique claro, é que uma autoridade judiciária determina que outra autoridade judiciária cumpra determinada ordem, né? Então, para que fique claro, é isso, ou seja, para que cumpra determinada ordem. E aí, nessa situação, o que, que eu vou ter? Eu vou ter uma autoridade judiciária hierárquica superior e uma autoridade hierárquica inferior, né? E aí eu tenho, por exemplo, um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que expede uma carta de ordem para, por exemplo, um juiz do juizado de menores para que cumpra determinada ordem, determinada diligência, determinada decisão. É a mesma coisa que pode acontecer que em uma estrutura hierárquica nós temos o Supremo Tribunal Federal determinando uma ordem, por exemplo, para um juiz federal do TRF6, tá? Então, bem simples. E aí, para finalizar, pessoal, nós temos o quê? A carta arbitral. A carta arbitral. O que que é a carta arbitral? A carta arbitral é justamente aquela carta que vai versar sobre um pedido, né? Ou seja, um pedido de cooperação do juízo arbitral para o Poder Judiciário, né? Para o Poder Judiciário. Olha só, aí esse árbitro vai, então, expedir essa carta arbitral pedindo, né, ali, que o Poder Judiciário tome providências, auxiliando ali, por exemplo, que aquele juízo arbitral obtenha, né, o cumprimento de determinada liminar que foi lá concedida, para que o Poder Judiciário coopere, por exemplo, né, com a oitiva de uma testemunha. Tudo isso
pode ser feito pela carta arbitral. E aí, pessoal, onde é que você vai encontrar a fundamentação para isso? Para isso, né? No CPC, você vai ter ali a menção da carta arbitral no artigo 189, inciso 4, ou seja, os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos que versem sobre arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada em juízo, e o parágrafo 3º do artigo 260. Olha só, a carta arbitral atenderá no que couber os requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Ou seja, perceba que o parágrafo 3º está dizendo, está naquele capítulo 3º, né, ali, que trata sobre as cartas. Ou seja, então, são requisitos das cartas de ordem precatória e rogatória e também da carta arbitral, esses requisitos do artigo 260. Mas para a tua resposta ficar ainda mais completa, você poderia colocar o artigo 22C da Lei de Arbitragem, o 22C da Lei de Arbitragem, tá? Deixa eu parar aqui, deixa eu colocar lá para vocês verem, ó, 22C, cadê? 22, não sei se está aparecendo para vocês já, né? Na hora que eu mudo aqui de tela, ó, 22C. Olha, 22C. Olha lá, ó. O árbitro ou tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato solicitado pelo árbitro, tá? No cumprimento da carta arbitral será observado o segredo de justiça desde que comprovada a confidencialidade na arbitragem, tá bom? Então, show de bola. Ou seja, seriam essas as quatro, tá bom? Bem, determinada, desculpa aqui que faltou o dar, né? Determinada empresa de grande porte que possui domicílio eletrônico não fez a leitura e confirmação de sua citação em um processo judicial eletrônico no prazo de 3 dias, previsto em lei. Neste caso, a citação será considerada válida ou será necessária a realização da citação por outro meio? Então, vamos lá. A empresa pode sofrer alguma punição processual por não ter lido e confirmar a citação de forma eletrônica? Então, vamos por parte, né? Deixa eu abrir aqui o CPC e vamos lá na parte de citação. Artigo 200 e pouco, né? Então, vamos lá. Olha só, estamos chegando aqui e vamos lá. A gente sabe, e a gente já estudou, que a regra é essa aqui agora, né? Que as citações se realizem de forma eletrônica, né? Então, a regra é essa aqui, olha. É essa aqui do artigo 246. Olha só. Vamos lá. Deixa eu só começar do início aqui para ficar show, ó. A citação, para a gente começar. A gente sabe que a citação é o quê? É o ato pelo qual são convocados o réu, o executado e o interessado. Beleza? Então, é o ato de convocação. E aí, a gente descendo aqui no tema citação, a gente vê, olha, que a citação, olha só, ela é feita lá, ó, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 dias úteis contado da decisão que a determinar. Esse prazo aqui, moçada, é o prazo para a secretaria, tá? Aquele famoso prazo, né? Impróprio e tal, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário. Isso aqui é o quê? Esse endereço eletrônico é o domicílio eletrônico que a gente estudou em sala de aula. E aí, aqui, ó, tá tudo revogado, tá vendo? Tudo revogado. Por quê? Porque agora a regra é essa. Antes tinha essa ordem, né? Que você vê que primeiro era por correio. Não, agora é eletrônica. Então a regra é essa, tá? Só para a gente já afirmar isso. A regra é citação eletrônica, tá, moçada? Beleza. E aí tem até aquela questão do domicílio eletrônico que a gente estudou. E aí eu pergunto, mas e aí? Que prazo é esse de 3 dias? Né? Como é que vai ser isso? É isso aqui, moçada. Olha, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter o cadastro no sistema. Então, é uma obrigação, tá?
E aí, olha lá, ó, que serão efetuadas preferencialmente. É que eu disse para vocês que isso nós estamos numa fase de transição. Isso aqui vai mudar para obrigatoriamente, já já. Aí, olha o parágrafo A, parágrafo primeiro A, aqui, ó, do 246. Isso aqui que tinha que ter na tua resposta. A ausência de confirmação em até 3 dias úteis, contada do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação pelo correio. Né? Inciso 1, por oficial de justiça, pelo escrivão ou por edital. Então, todas as outras modalidades ficam condicionadas a essa esgotabilidade de tentativa da citação. Então, quando eu pergunto, é necessária a realização da citação por outro meio? Sim, com certeza. Né? Não será aplicada a pena, né, ou a consequência, né, da revelia nesse caso. Por quê? O parágrafo primeiro A, ou seja, do 246 estabelece, olha, já que não houve confirmação, tem que ser realizada a citação pelo correio, né? Nos termos do parágrafo primeiro A do 246, tá bom? E aí eu pergunto, a empresa pode, eu falei que é uma empresa de grande porte. Então teria que ter domicílio judicial eletrônico, tem domicílio judicial eletrônico e tem que ler. Aí eu pergunto, essa empresa pode sofrer alguma punição processual por não ter lido e confirmado a citação de forma eletrônica? Aí a tua resposta é: depende, mas pode sim. Por quê? Elas são obrigadas, tá, a manter esse cadastro. E aí o primeiro B, o parágrafo primeiro B, estabelece, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deve justificar, né, com justa causa, por que que ele não confirmou o recebimento dessa citação eletrônica, né? Por que que você não confirmou o recebimento dessa citação eletrônica? E aí, o primeiro C tinha que estar na tua resposta. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça passível de multa de até 5% do valor da causa deixar de confirmar no prazo legal sem justa causa. Então, a tua resposta é que a empresa pode sofrer alguma punição? Só pode. Pode sofrer a punição por ato atentatório à dignidade da justiça se não trouxer uma justa causa do porquê não leu e não confirmou ali a citação de forma eletrônica. Tá bom? Bom, pessoal, então, basicamente, a questão 1, a resposta era essa, tá joia? Tentei até achar ali, naquela resposta da carta de ordem na internet, alguma coisa, porque estava difícil achar aqui nos slides, mas enfim, acho que deu para compreender, para vocês perceberem qual a diferença da carta de ordem, carta rogatória, carta arbitral e carta precatória, tá? Muito bem. Sobre o tema formação, suspensão e extinção do processo, responda as questões abaixo. Quais são os pressupostos ou requisitos para formação do processo, né? Quais são os pressupostos e quais são os requisitos para a formação do processo? Pessoal, então vamos lá. Eita, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá para um. Aqui. Olha lá, ó. Eita. Ué, o que está acontecendo? Então vamos lá. Da extinção. Tá, minha desculpa. Deixa eu subir, deixa eu subir. Da revelia, da reconvenção. Ah lá, ó, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de autor. Extinção do processo. Deixa eu colocar aqui para vocês os requisitos, né? A formação do processo, né? Embora ela não esteja prevista em lei, aí deixa eu mudar aqui para a tela do nosso slide. Já está dando até pau aqui no Zoom, eu estou gravando pelo Zoom. Aí deixa eu colocar aqui, ó. Pessoal, olha só. O que que eu preciso para a formação do processo? Eita, vem cá. Artigo 312 do CPC. Para que um processo seja formado, eu preciso desses 3 requisitos aí, olha. Iniciativa da parte, ou seja, artigo 2 do CPC, ou seja, o processo se origina, né, por meio de iniciativa da parte, se desenvolve então a partir do impulso oficial. Então, eu preciso de iniciativa da parte e impulso oficial.
E eu preciso de citação válida. Ou seja, eu preciso da convocação válida do réu para compor o processo para que eu tenha o quê? A famosa triangulação ali de Oscar von Billon. Então, basicamente, eu preciso que isso ocorra, ou seja, eu preciso que, de certa forma, o processo esteja formado. Artigo 312, né? Deixa eu colocar ele aqui na tela. E aí, agora trocando de tela mais uma vez. Cadê? Está aqui? Olha lá. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz, quanto aos réus, os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citado. E aí, só para ir no 240, a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, induz a litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, né? Ressalvado o disposto no artigo 397 e 398 do Código Civil. Né? Então, portanto, eu preciso desses três. Preciso de iniciativa da parte, eu preciso de impulso oficial e eu preciso da citação válida. Bem simples, né? Se um processo está suspenso, nenhum ato processual pode ser praticado. É completamente verdadeira essa afirmação? Explique sua resposta. Mentirosa. Evidentemente mentirosa, né? Por quê? Porque o processo, por mais que ele esteja suspenso, né, a parte pode praticar, como a gente já viu, aqueles atos indispensáveis, né, pessoal? Indispensáveis para afastar, por exemplo, danos eminentes, né? Ou seja, o processo, ele necessariamente precisa observar as questões que são aquelas questões urgentes, ou seja, aquelas questões que são questões, por exemplo, que envolvem danos existenciais. Então, evidentemente, um processo, ele precisa observar essas regrinhas, ou seja, o artigo 313 estabelece para a gente, né, todas as regras, que são aquelas regras, enfim, que estão vinculadas à suspensão do processo. Mas é o 314, deixa eu ver aqui se ele está na tela. Estou perdidão. Isso, 314. Olha. Durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Então, é uma questão existencial, é alimentos, é uma questão de um desmoronamento, é uma questão, assim, emergencial. Então, evidentemente, precisa ter ali uma resposta do Poder Judiciário, tá? Artigo 314. E aí vem a questão 3, olha. Sobre o tema procedimento ordinário, responda às questões abaixo. Você vê que é grande mesmo a atividade. Manuel foi citado em uma ação indenizatória em virtude de acidente de trânsito. Mesmo advertido em carta de citação via R, ele optou por não constituir advogado e não apresentou defesa. Quais consequências que advirão de sua omissão? Explique os efeitos da revelia e suas exceções, né? Efeitos da revelia e suas sucessões. Então, vamos lá. Eu já meio que dei a resposta, né? Pelo menos de uma parte aí para vocês. Então, olha só, que efeitos seriam esses, né? Como é que isso iria funcionar? Vamos lá. Primeiro, o seguinte, deixa eu já abrir aqui na revelia, que aí a gente já vai acompanhando aqui e aí a gente já vai fazendo aqui a nossa revisão já no texto frio da lei, né? Então vamos lá. O que vai acontecer, né? Primeiro, ele vai ser, né? O que vai acontecer? Quais são as consequências? Primeiro, vai ser considerado revel, ou seja, ele teve a oportunidade de se defender, não se defendeu. Artigo 344. Quais são as consequências da revelia, né? Quais são os efeitos que a revelia produz? Basicamente, se presume verdadeira as alegações de fato formuladas pelo autor, né? Então, o que há ali na revelia, a revelia é uma espécie de contumácia, como a gente viu, ou seja, é um ônus do réu apresentar a defesa, ou seja, é uma ajuda que ele faz a si mesmo. Se ele não faz, vem essa consequência. Essa é a consequência. É uma confissão ficta, não é? Ou seja, presume-se então ali que tudo aquilo que foi alegado pelo autor, né,
é verdadeiro, ou seja, ligado às questões de fato. E, ao mesmo tempo, preclui para ele a oportunidade dele apresentar as defesas de mérito, as defesas preliminares, ou seja, há uma preclusão em relação à possibilidade dele apresentar essa sua defesa. E aí, quais são as exceções? As exceções, pessoal, estão no artigo 345, né? A revelia não produz os efeitos quando há pluralidade de réus e um deles contesta a ação, sobretudo quando nós temos um litisconsórcio passivo solidário, tá? O litígio versar sobre direitos indisponíveis e a petição não estiver acompanhada de instrumento do qual a lei considera indispensável a prova do ato, e ainda as alegações de fato formuladas pelo autor forem mentirosas ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Então, artigo 345 e 344 tinha que estar aí na tua resposta, tá bom? Tomando como base o caso anterior, digamos que o juízo verifique que há necessidade de novas provas. E como o Manuel é o único réu, o juiz ainda assim deverá proferir decisão de saneamento do processo, nos termos do artigo 357, se negativo, explique qual medida o juiz deve adotar. Vamos lá, eu li errado. Tomando como base o caso anterior, digamos que o juízo verifique que não há necessidade de novas provas. E Manuel é o único réu. E o juiz, ainda assim, ele tem que proferir decisão de saneamento do processo, nos termos do artigo 357, explique qual medida o juízo deve adotar no processo. Então, perceba, pessoal, quando um dos efeitos da revelia é justamente esse. Se as alegações, de fato, elas são ali, né, tomadas como verdadeiras, o que que há? Há uma incontrovérsia, né, pessoal? Nada é controverso. Ou seja, então há uma incontrovérsia. E aí, olha só, moçada, é só você vir aqui, ó, olha lá, não incidência também do artigo 348, né? Se o réu não contestar e o juiz verificando a inocorrência dos efeitos, artigo 344. Mas aqui nós não podemos falar sobre não ocorrência dos efeitos da revelia, né? Ou seja, o réu não contestou. Então já é o caso de nós pensarmos em que no artigo 355. Então, para responder essa questão aqui, você tem que responder. E aí, o juiz precisa? Não, ele não precisa. Por quê? Porque o artigo 355 traz para a gente aqui, ó, do julgamento antecipado do mérito, não parcial, mas completamente. Olha só, o juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de outras provas. E aqui, ó, o que que a questão coloca? Não há necessidade de novas provas. Beleza? E aí, olha, o réu for revel e ocorreu os efeitos previstos no artigo 344 e não houve requerimento de prova. Ou seja, o réu não chega a tempo para requerer prova. Então, portanto, Manuel é o único réu. Beleza? Então não se enquadra na exceção. Não há necessidade de novas provas. E ele foi revel? Você pode falar, não há necessidade da decisão de saneamento e o juiz pode julgar antecipadamente ali aquele processo, nos termos do artigo 355. Tá joia? Então, bem simples essa. Era só prestar atenção aqui, né, no enunciado. Na fase instrutória, quais os fatos que dispensam ser comprovados? Ou seja, é aquela famosa situação, né? Quais fatos não dependem de provas? E também está expressa aqui no CPC. Olha lá, traz sobre o ônus, aí vem aqui, ó, aí vem o 374. Olha só, artigo 374, né? Não dependem de provas. Ou seja, o que que não precisa ser provado, professor? Os fatos notórios, os afirmados por uma parte e confessados pela outra parte, porque acabam se tornando, né, ali incontroversos pela confissão, os admitidos no processo como incontroversos, né? Ou seja, aqueles que direta ou indiretamente foram ali estabelecidos por uma confissão ficta ou expressa e cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Artigo 374 aqui responde essa questão. E aí, ó, muitos estudantes de direito processual, AD, civil, por vezes confundem depoimento pessoal com o interrogatório das partes.
Eu até falo, mas cremos que isso não se aplica a você. Logo, mostre que entende do assunto e explique as diferenças entre os dois institutos. Aí, eu vou me valer do meu próprio slide, foi eu mesmo que fiz, né? Não estou plagiando ninguém. E aí, pessoal, deixa eu abrir aqui, porque a gente olha lá. Mas, em suma, até porque a gente já pega para revisão, é, porque essa parte vai ser importante e eu acredito que eu cobrei ela na prova, porque é importante que vocês saibam essa diferença, sabe? Tá abrindo aqui, eu vou colocar na tela aqui pra gente, e aí fica bom. Reconvenção ainda. Esse slide ficou grande, hein? Essa parte 2 ficou imensa. Aqui, ó. Essa atividade ficou grande, por isso que eu falei com vocês que era para vocês tomarem cuidado, fazer em dupla, porque senão ia agarrar. Então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, que aí vai ficar show. Pessoal, então, já está indo aí na tela, mas o que, que a gente tem que aprender, né? E sempre lembrar: depoimento pessoal, como eu já vi, quem pede é a parte contrária, né? Então, você, quando estiver atuando lá para o teu cliente, você nunca vai falar assim, ah, não. Não, você já colocou as provas, já elencou os documentos. Quem pede depoimento pessoal, a parte que você pede para que o réu, sou advogado do autor, eu quero que o réu, né, preste o depoimento pessoal, porque você quer, de certa forma, que ele caia em contradição e, por exemplo, a sua ideia é provocar uma confissão. Então, isso parte dos advogados. Então, por isso está aqui, ó, depoimento pessoal é sempre requerida pela parte contrária. Já interrogatório, não. Interrogatório é quando o juiz, nos termos do artigo 79, nos poderes que ele tem ali de instrução e procurando estabelecer a verdade dos fatos do seu convencimento, ele, de ofício ou a requerimento das partes, interroga a parte contrária. O depoimento pessoal é prestado na audiência de instrução e julgamento, que é aquela última fase, né, ali do procedimento comum antes da fase decisória, ou seja, a última fase, né, o último ato da fase instrutória. Já o interrogatório pode ser a qualquer tempo, né, e tem por finalidade principal obter do adversário a confissão, o depoimento pessoal, e no interrogatório não, tem como finalidade completar ali o convencimento do juiz, né, para que ele possa, de certa forma, se convencer. Só um minutinho, gente. Ixi, como é que eu faço aqui? Oi, só um minutinho. Bom, campainha tocou, foi rapidinho, gente, só para a gente continuar aqui. Vamos lá. Ui, ui, ui. Então,
essas são as diferenças, né? Do interrogatório para o depoimento pessoal da parte. E aí, no interrogatório, nós temos ali, então, o quê? Uma complementação de informações que são requisitadas pelo juízo. Então, bem simplesinho aí, as diferenças vão aparecendo e o slide até consegue ilustrar para a gente de uma forma um pouco melhor. Bom, pessoal, e aí agora são duas perguntinhas que eu ainda não tinha dado a aula para vocês, mas enfim, tá aí algumas perguntas que já antecipando que a gente vai estudar nessa semana, né? Porque esse vídeo vai ser liberado para vocês na quinta, então hoje mesmo à noite a gente vai ver já um pouquinho sobre essa matéria. Pessoal, aí eu pergunto, quais são os pressupostos de formação da coisa julgada? Pessoal, deixa eu colocar aqui na tela o que que é a coisa julgada, né? Até para a gente aproveitar aqui. Deixa eu ver se está bonitinho aí o CPC. Cadê? Tá na mão. Artigo 502, ó. Então veja bem. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade, né, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Tá? Então, a coisa julgada, ela, primeiro, é uma garantia constitucional, está estampada lá na nossa Constituição, não é? Ou seja, ela é uma garantia constitucional, ou seja, todo Estado democrático que se preza tem, então, portanto, a coisa julgada como elemento central da sua estabilidade jurídica, né? Ou seja, é necessário, tá? E, basicamente, a coisa julgada ela é uma autoridade que torna imutável e indiscutível, tá? Bom, mas não é qualquer tipo de decisão que é, então, ali passível de coisa julgada. Isso porque nós temos alguns pressupostos. E que pressupostos são esses, gente? Que a gente vai estudar com bastante calma, mas, enfim, já vou dizer para vocês aqui que são dois. Decisão jurisdicional fundada em cognição exauriente. Ou seja, tem que exaurir. Ou seja, aquelas decisões que são decisões não exaurientes, ou seja, são decisões sumárias, que são aquelas decisões ligadas a pedidos de decisão interlocutória, ligadas a pedidos liminares, a tutelas, que são tutelas não definitivas, mas sim provisórias, olha o nome, tutela provisória. Então, a decisão não é exauriente, não é de cognição exauriente. Ela foi prestada ali e foi prestada de forma sumária, de forma rasa, de forma rápida, com base nos preenchimentos dos requisitos lá do artigo 300, por exemplo, que é o fumus bonus iuris, e a verossimilhança da alegação. Mas ela não é exauriente. Tanto é que o juiz ele pode conceder uma liminar no início do processo e revertê-la lá na sentença. E ela ser revertida em um acórdão no TJMG, por exemplo. Aí sim, em sede de decisão jurisdicional fundada em cognição exauriente. Ou seja, aquela na qual nós passamos, então, por todo o contraditório e ampla defesa, pela fase postulatória, pela fase é, é, de saneamento do processo, pela fase instrutória e pela fase decisória. Ou seja, aí sim, o juiz exauriu, evidentemente, ali as fases processuais. E, por fim, para que eu tenha coisa julgada, eu preciso também que seja uma decisão transitada em julgado, né? Que seja uma decisão transitada em julgado, tá joia? Existem, então, portanto, esses dois requisitos, ou seja, eu preciso que essa decisão jurisdicional fundada em cognição exauriente, né, contra ela não caiba mais recurso. Ou seja, o que é o trânsito julgado? O decurso do prazo necessário para a formação da coisa julgada. Então, ultrapassou o prazo de recurso e aí não cabe mais nenhum recurso. Então, portanto, houve a formação. Existem livros que vão dizer, olha, que são três, né, requisitos, que é a decisão de mérito, tá? A decisão de mérito,
e que essa decisão de mérito seja fundada em cognição exauriente, tá? Bom, eu coloco assim que não é só decisão de mérito, né? E eu não faço essa análise só nesse sentido, por quê? Porque existem, né, situações, o próprio artigo 503, parágrafo 1º coloca, olha, que aplica-se a resolução de questão prejudicial decidida expressa incidentemente no processo, né, aquelas que está aqui, que dessa resolução depender do julgamento do mérito, a seu respeito tiver havido contraditório, ou seja, pode ser que decisões que não sejam evidentemente ali do mérito do processo, mas que sejam decisões ali de questões prejudiciais ou de questões, por exemplo, atreladas a incidentes processuais, por exemplo, possam formular, né, essa questão que é a questão da coisa julgada. Então, por isso que eu prefiro ser mais comedido, mas eu entendo que se algum aluno tiver colocado decisão de mérito, sede de cognição exauriente e também com trânsito em julgado, não estaria errado, porque vários doutrinadores colocam assim, porque via de regra geral, realmente, a coisa julgada, ela está ali sobre essa questão, né, a coisa julgada material está sobre a decisão de mérito, tá bom? E aí, pessoal, voltando aqui, olha, última perguntinha, qual a diferença entre uma sentença ultra, extra e citra petita? Explique cada uma delas, né? E aí, muito fácil, né? Porque aí eu tenho que subir aqui um pouquinho, até chegar no 489, para a gente poder entender. Mas, na verdade, a grande questão aqui, né, da resposta do ideal é falar um pouquinho, não sobre o artigo 489 seguintes, que está aqui, né, dos elementos e dos efeitos, né, da sentença. E também já começa aqui, né, ou seja, a partir do artigo 485. O que é esses problemas? Isso aqui é o que a gente chama na matéria de processo civil sobre defeitos, né? Ou vícios da sentença, tá? Defeitos ou vícios da sentença. E aí, nesse caso aqui em específico, desses vícios e defeitos, como é que a gente explica cada um deles, né? Aí eu até bolei o slide, já está lá para vocês, para que vocês possam visualizar um pouco melhor. Então, deixa eu colocar aqui na tela, que eu acho que vai ficar melhor explicadinho com os slides, até para ser mais visual, tá bom, gente? O que é uma sentença extra petita? Pessoal, quando a gente pensa em efeitos, né, postulatórios, nós temos em mente o seguinte: a parte autora provoca o Poder Judiciário e o Poder Judiciário ele tem ali, né, um limite, ou seja, ele é provocado para julgar e, de certa forma, conhecer, nós estamos falando sobre o processo de conhecimento, os pedidos que foram acostados pela parte autora. Então, ele não pode extrapolar aquilo que foi solicitado pela parte autora. Então, quando a gente pensa em sentença extra petita, a gente está pensando em quê? A parte autora foi lá e pediu uma condenação em dano moral. Aí o juiz foi e, sem se atentar para a causa de pedir, tá? Ele vai e julga pedido diverso. Ou seja, ele vai lá e não respeita, né, os limites, a congruência ali, né, do que está sendo objeto de sua provocação e condena a parte ré, por exemplo, a pagar dano material. Eu sei que você pediu dano moral, mas eu entendo aqui que cabe dano material. O juiz não é advogado da parte. Ele não pode fazer isso de forma alguma. Artigo 492. Da mesma forma, é a sentença ultra petita, que é se a parte foi lá e pede dano moral de 10 mil reais, não pode o juízo julgar, por exemplo, em 20 mil. Ou seja, ele ultrapassou o valor que foi o valor que condiciona a prestação jurisdicional. Porque a gente sabe que o pedido tem que ser certo e determinado. A parte pediu 10, é até 10, né? Ah, não, mas eu acho que é mais, né? É 20, é 30. Não. Se o dano material é um dano material lá de R$ 4.899,50, que foram comprovados pelas notas de gasto, é aquilo. Ou seja, ele não pode condenar a parte ré em quantidade superior à pedida, tá? Tudo isso aqui está no 492, moçada.
Tudo aqui, cadê? Está no 492. Então, vamos lá no 492. Toma uma aguinha aqui, né? Olha lá, ó, é vedado ao juízo proferir decisão de natureza diversa da pedida. Isso aqui, ó, é a extra petita. Bem como, aqui, ó, condenar em quantidade superior, ultra petita, ou em objeto diverso do que foi demandado, extra petita. Então, essa parte aqui é extra petita, diversa da natureza pedida. Extra, foi diverso, foi diferente, tá? Em objeto diverso do que lhe foi demandado, extra, tá? Bem como condenar em parte ou em quantia superior, né? A parte em quantia superior, ultra petita, tá? Agora, o que é a citra petita? A citra petita é a sentença omissa, omissa. E aí, pessoal, para a gente entender, uma sentença ela é omissa nos termos aqui do artigo 489, parágrafo 1º. Não se considera fundamentada. Ou seja, é quando a sentença carece de fundamentação. É quando a sentença também não julga aquilo que foi pedido pela parte autora. Então, a parte autora pediu lá a condenação da parte ré em dano moral, em dano material e dano estético. Aí o juiz foi lá e julgou só o dano moral. Esqueceu. Ou o juiz foi lá e, na sentença, se atentou para os pedidos da parte autora, mas, por exemplo, a parte ré elencou lá na sua petição, na sua contestação, preliminar, por exemplo, de prescrição, preliminar, por exemplo, de coisa julgada, e o juiz na sentença não julga isso. Olha o parágrafo primeiro. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que se limita a indicação, a reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida, que é o que vocês fazem, é um vício, né? Ah, professor, mas eu copiei o artigo aqui na prova, né? Aí eu pergunto, faço uma pergunta de acordo com o caso, o cidadão, a cidadã vai lá e copia o CPC. Pessoal, se nem juiz pode fazer isso, quiçá vocês, né? Quiçá vocês. Ou seja, o CPC ele já colocou isso aqui, por quê? Porque era uma mania. Antigamente, né, o povo achava que a aplicação do direito era copiar, era uma reprodução do ato normativo. Não, gente. A lei tem que se amoldar ao caso, né? Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência. O juiz tem que julgar ali de forma clara, ou seja, sem utilizar, né, conceitos jurídicos que não estejam de acordo com a doutrina, que não estejam de acordo com a literatura jurídica. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, motivos esses pessoais, religiosos, políticos. Não tem como. Olha só esse aqui, olha, que eu tinha dito. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, afirmar a conclusão adotada. Se o réu apresentou preliminar, ele tem que julgar a preliminar, tá? E, por fim, deixar de seguir enunciado de súmula ou se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula. Ou seja, se existe a súmula, se existe o precedente qualificado, se existe, então, ali esse precedente vinculante, ele tem que aplicar, né? Da mesma forma, ele tem que, por exemplo, quando invocar aquele precedente, né, que ele está aplicando, ele identificar o porquê que ele se aplica àqueles casos. Também não é copiar e colar, né, a jurisprudência, o precedente qualificado. Tá joia? Então, pessoal, é isso aí. Eu peço perdão pela interrupção que eu tive que atender ali, né? Pegar um produto que chegou, mas eu creio que a nossa correção aqui, aí vocês adiantam o vídeo, eu nem sei se eu vou conseguir depois fazer a edição, mas basicamente, assim, eu acho que eu tentei contemplar nesse trabalho quase tudo aquilo que nós trabalhamos, mas podem ficar calmos que, sobretudo, em relação a essa questão 4 aqui, a gente ainda vai ter uma aula, em uma aula a gente mata tudo sobre coisa julgada e sentença, tá bom? Então, um abraço para vocês, tudo de bom.